professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 4, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é canção, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP48 e EF69LP54 e os descritores D4, D19 e D12. As habilidades destacadas referem-se à interpretação em letras de canção dos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, sonoros, semânticos e gráfico-espaciais, e à análise dos efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, como a variação no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do extrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem, como aliterações, assonâncias, onomatopeias, dentre outras. Os descritores, por sua vez, correspondem às inferências de informações implícitas, ao reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos e à identificação da finalidade do gênero textual. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Muitas operações mentais são ativadas antes da leitura devido à capacidade de antecipar informações baseadas em conhecimentos prévios e levantamento de hipóteses. Trata-se de uma estratégia que visa otimizar o processo de reconhecimento da informação, ampliando as possibilidades de interpretação do texto. Na atividade, várias informações podem ser antecipadas a partir do enunciado Eduardo e Mônica, tendo como base o conhecimento de mundo e o repertório linguístico dos alunos. Nesse sentido, espera-se que surja como hipótese a ideia de relacionamento, visto que nas práticas sociais, um enunciado composto por um substantivo próprio masculino e um feminino é recorrente nas manifestações românticas. Quanto ao gênero textual, serão levantadas hipóteses referentes àqueles que abordam as paixões e os vínculos amorosos, como a poesia, a canção, os romances literários e os convites de casamento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vale ressaltar que os gêneros textuais canção e poema mantêm uma relação de intimidade, tendo em vista a sua origem e sua composição. Na Grécia Antiga, os poemas eram criados para serem cantados e, durante o canto, acompanhados por uma lira, instrumento que deu origem ao termo lírico. No período medieval, as manifestações literárias do trovadorismo também misturavam poesia e música nas cantigas líricas e satíricas.
ou seja, a conexão entre os dois gêneros se fundamenta principalmente por terem circulado na modalidade oral da língua e por serem marcados pelo ritmo e pela musicalidade. Hoje, as poesias são menos oralizadas. Elas circulam geralmente na modalidade escrita, nos livros, revistas, sites e aplicativos. Em situações comunicativas menos recorrentes, elas são declamadas, como nos recitais, nos canais do YouTube ou em quadros específicos de programas de TV. Mesmo assim, mantém características em comum com as canções: as rimas, as métricas, as cadências, os ritmos e elementos estruturais, como os versos e as estrofes. Conversem com os alunos sobre essas questões e finalizem a atividade seguindo as orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os materiais necessários para a escuta e apreciação da canção e um aparelho de som. O tipo textual predominante na letra da canção Eduardo e Mônica, de Legião Urbana, é narrativo, e a sua estrutura é composta por versos e rimas. Sem a melodia, ela pode ser facilmente entendida como um conto ou um poema. Assim, é possível que na primeira leitura, antes da escuta da canção, os alunos considerem essas hipóteses, e isso causará divergências quanto à finalidade e ao gênero textual. Esse cenário torna-se favorável à compreensão acerca da semelhança entre os gêneros poesia e canção, evidente principalmente na estrutura e no ritmo. Além disso, a escolha do tipo textual narrativo empregado na canção não foi aleatória, visto que ela provoca efeitos no ouvinte, o que faz do tipo um recurso linguístico para o alcance de um propósito do autor. Ao ouvir a canção, o leitor é chamado a interpretar as ações dos personagens por meio dos fatos narrados e da sonoridade, que introduz graus de tensão, dramaticidade ou de alegria. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Mais do que identificar o gênero, a finalidade, o tema e o tipo textual do texto lido, os alunos já terão construído sentidos para o texto, a partir das informações explícitas e implícitas. Comentar sobre suas interpretações favorece ao professor uma percepção dos níveis de compreensão, se foram superficiais ou mais profundos, e quais as lacunas que devem ser preenchidas no decorrer do estudo do texto. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A BNCC aponta a música como expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de uma cultura. Em uma perspectiva interdisciplinar, o estudo da letra da canção e a apreciação da música articula diferentes linguagens e mobiliza habilidades diversas. Desse modo, a abordagem da canção Eduardo e Mônica ativa as capacidades de interpretar as informações explícitas que mostram as diferenças de gosto e personalidade dos personagens e as implícitas, que permitem deduzir os conflitos gerados por essas diferenças e as mudanças provocadas em Eduardo devido à influência de Mônica. Além de incentivar a habilidade de leitura, o estudo favorece um debate sobre os valores culturais que permeiam os relacionamentos e sobre competências socioemocionais, como, por exemplo, as habilidades de gerenciar conflitos e de autoconsciência. Variação linguística é o termo que se refere às mudanças linguísticas de um mesmo idioma. Embora exista uma norma padrão que orienta o uso da língua portuguesa, ela é empregada de diferentes formas porque é influenciada por fatores como tempo, espaço, faixa etária, nível de escolaridade e a situação de comunicação. As variedades linguísticas podem ser manifestas na escrita ou na oralidade, involuntariamente ou intencionalmente. Percebê-las é essencial para a conscientização linguística dos alunos, permitindo que eles compreendam o valor social comumente atribuído a essas variações e construam uma postura não preconceituosa em relação a elas.
No texto verbal, é possível identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, ou seja, as variedades linguísticas e os níveis de formalidade ou informalidade. Nos textos em que predomina o tipo narrativo, essas marcas contribuem para a composição dos personagens e do ambiente. Na Canção em Estudo, a juventude ou imaturidade de Eduardo em relação a Mônica é reforçada pelos registros informais revelados no modo como ele se expressou. Além disso, esses registros sinalizam um grupo ou condição social do personagem. Nesse sentido, reconhecer esses registros de informalidade e as variações linguísticas e compreender o emprego delas no contexto de produção amplia a interpretação textual. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os materiais necessários para a exibição do vídeo sugerido nas orientações para o professor. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O aumentativo e o diminutivo são graus do substantivo através dos quais se atribui em sentido mais restrito a ideia de tamanho. No entanto, dependendo do contexto em que são empregados, eles podem assumir as mais variadas significações, expressando emoções ou intenções de um modo espontâneo ou impulsivo, por exemplo. O diminutivo, explorado na atividade, pode denotar sentimentos de ironia, desprezo, depreciação, afeto e orgulho. Explorar a carga semântica das palavras e dos mecanismos morfológicos, como o grau de aumentativo e diminutivo dos substantivos, concorre para a ampliação das capacidades de uso da língua nas diversas situações comunicativas. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Os sinais de pontuação são o recurso da linguagem empregados na escrita para demarcar os limites estruturais de um enunciado e assinalar as intenções do falante. São mecanismos que visam dar sentido e unidade ao texto escrito. Desse modo, conhecer o sistema de pontuação é essencial nas práticas discursivas. No entanto, entender que o sinal de interrogação assinala o final de uma sentença interrogativa ou que o ponto final encerra uma afirmação não dá conta dos possíveis efeitos de sentido que a pontuação confere. Alguns sinais, como as reticências, podem marcar múltiplas intenções ou situações como a interrupção de uma fala, uma pausa mais profunda de raciocínio, a continuação de uma sequência de itens ou hesitação mediante a tomada de decisões. O propósito comunicativo do falante ao proferir uma pergunta nem sempre é o de interpelar o interlocutor. Nos textos escritos, uma interrogação pode sinalizar uma tentativa de provocar o leitor, induzindo-o a uma reflexão, ou de estabelecer um diálogo com ele. Por isso, é necessário interpretar o contexto e reconhecer as intenções do emissor e os efeitos que ele busca atribuir por meio da pontuação. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O planejamento de um texto pressupõe o conhecimento das características básicas que devem ser consideradas para a elaboração desse texto, como a estrutura e a finalidade comunicativa. O contato com gêneros textuais semelhantes, como a paródia, contribuem para a consolidação desses conhecimentos. A paródia é um gênero textual criado a partir de um processo de intertextualidade, ou seja, ele é elaborado com base em outro texto que faz parte da memória social de um grupo. Na paródia de uma música, o autor altera o sentido original de uma música conhecida por meio da criação de uma nova letra, mantendo, no entanto, os aspectos melódicos, harmônicos e rítmicos. Essa reescrita atende geralmente ao propósito de gerar efeito cômico, provocativo ou reflexivo, chamando a atenção para temas comuns do cotidiano ou temas relevantes no contexto político, histórico ou social. Assim, para que ela cumpra o seu propósito, o interlocutor deve recuperar em sua memória os elementos que darão sentido ao texto. Cabe a ele reconhecer as relações que a paródia mantém com outros textos a fim de alcançar os efeitos estilísticos esperados. É preciso, na escola, ampliar o repertório dos alunos e promover a interação com gêneros textuais variados, de modo que sejam contemplados, segundo a BNCC, o cânone, o marginal, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, a cultura digital, as culturas infantis e juvenis. A abordagem de um gênero menos valorizado socialmente, a exemplo da paródia, pode favorecer o domínio de modos de significação nas diferentes linguagens e contribuir para o desenvolvimento de habilidades diversas que serão requeridas no exercício de várias profissões. Identificar e refletir as diferentes perspectivas ou vozes presentes no texto e estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade são habilidades apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular que justificam o estudo da paródia. A familiaridade com esse gênero textual contribuirá para a consolidação dos conhecimentos sobre a composição estrutural da canção, embasando o exercício do planejamento desse texto. O projeto de texto deve passar pela compreensão e definição da finalidade do texto a ser produzido, ou seja, é preciso identificar a intenção do ato da escrita. No contexto de produção da canção, tanto da letra quanto da melodia, o propósito do autor em relação ao seu interlocutor pode ser emocioná-lo por meio de uma história cantada, como em Eduardo e Mônica, comovê-lo por meio da expressão de sentimentos, provocar reflexões sobre determinadas circunstâncias ou acontecimentos sociais, incitá-lo à mudança de atitude, entretê-lo através de uma descrição de ações, dentre muitas outras possibilidades. Diante dessa perspectiva, os alunos podem iniciar o planejamento da canção definindo a intenção de suas produções para depois pensar a estrutura do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os poemas sugeridos nas orientações para os professores. Esses materiais serão necessários para retomar os conhecimentos construídos pelos alunos e possibilitar a vivência do gênero textual em situação real de uso, favorecendo a compreensão das circunstâncias que envolvem a produção e a circulação dele. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
As canções são compostas por linguagem subjetiva e apresentam diferentes níveis de formalidade. A subjetividade é resultado da necessidade de expressão dos sentimentos e a função da linguagem que predomina nesse gênero é a emotiva. Para transmitir a carga expressiva das emoções manifestadas nas letras das canções, os autores empregam recursos linguísticos, como a anáfora e as onomatopeias. A anáfora é uma figura de sintaxe, haja vista que está relacionada à construção do texto, isto é, a forma como as palavras são dispostas e organizadas no enunciado. Esta figura de linguagem nas músicas consiste em repetir intencionalmente uma palavra ou expressão no início de um verso. As anáforas estimulam a sensibilidade, apresentando a emoção envolvida na situação vivenciada pelo eu lírico, enfatizando-a ou intensificando-a. Além disso, esse recurso contribui para a harmonia e o ritmo das canções e facilita a memorização, que favorece a fixação na mente do interlocutor. As onomatopeias, por sua vez, consistem na criação de palavras que representam sons variados. Nas músicas, esse recurso extrapola a representação sonora de animais e objetos. Eles podem representar o som dos corpos batendo em uma dança ou não representar especificamente nada, como os lelês e os barabarás. Esses recursos contribuem para a expressão rítmica das composições musicais e podem ser estimulados nas produções dos alunos. Explorem esses recursos. O processo de elaboração da letra de uma canção evidencia a mobilização de recursos linguísticos diferentes daqueles que são exigidos na produção de textos em prosa. Nesse processo, será notada a preocupação com a estrutura composta por versos e rimas, com a organização das ideias e com a busca por uma melodia. A atenção com esses aspectos sinaliza o esforço do aluno em atender às exigências do gênero. A manifestação da função emotiva da linguagem nessa atividade de produção também demandará do aluno o cuidado com as próprias emoções, estimulando o desenvolvimento de competências socioemocionais de autoconsciência e autogestão. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A vida moderna valoriza a expressão oral e ela é muitas vezes requisitada como fator decisivo para uma eficiente atuação pública. A escola, nesse contexto, exerce o papel de criar vivências que permitam o desenvolvimento da oralidade, garantindo ao aluno que saiba não apenas se expressar bem e ler fluentemente, mas, sobretudo, que tenha competência para enfrentar diferentes situações sociais em que são cobradas as capacidades de falar bem publicamente e usar adequadamente os gêneros orais. No que se refere ao gênero textual canção, para atender às suas condições de produção e circulação, é importante considerar que o processo de composição passa pelo exercício da escrita, mas a canção se materializa essencialmente na oralidade. Para dar vida ao gênero, a canção precisa ser cantada e apreciada. Assim, os processos de autoavaliação e de avaliação do professor devem enfatizar também as habilidades de falar e ouvir. Nesse sentido, analisar a estrutura e a finalidade do gênero é tão importante quanto refletir os aspectos como entonação, expressividade dos sinais de pontuação, ritmo e pausas. Destacamos assim as habilidades descritas na BNCC de identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade, entre outros, e produzir textos levando em conta os efeitos possíveis. O desafio de atribuir uma melodia pode ser resolvido com o uso da técnica da música falada, através da qual a letra da canção é lida e acompanhada por uma música incidental,
conhecida como música de fundo. Metade, cantada por Oswaldo Montenegro, ilustra o uso dessa técnica. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.